concordando com essa palavra. Esse texto, irmãos, diz que Pedro, o apóstolo Pedro, ele recebeu uma revelação, uma grande revelação. O Pai revelou quem era o Filho. E é interessante, meditando nesse texto, é através da revelação que Deus começa a edificar. Amém? Olha só como é importante, irmãos. Sem revelação, não há possibilidade de nós fazermos nada. Não vai ter possibilidade de nós executarmos o ministério que Deus tem nos chamado. Ontem o Dani falou sobre o serviço dos santos, compartilhou sobre a importância de cada um desenvolver a sua parte, dar a sua justa cooperação, que todos nós recebemos dom, pelo menos um dom nós temos, irmãos, e nós precisamos agora ter revelação sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus quer realizar, como Deus quer edificar a sua igreja. Na verdade, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida, mas se você não tiver revelação, você vai continuar sentado aí onde você está, domingo após domingo, vivendo a sua vida, vamos dizer assim, normal nesse mundo, não se preocupando com aquilo que é de mais importância. E hoje eu estava meditando e Deus falou comigo, não tem um outro propósito, irmãos, Deus estar vivendo essa vida. Eu quero confessar para vocês que muitas vezes a gente se apega às coisas deste mundo. Eu não sou diferente de você, mas Deus falou comigo hoje que para que eu estou vivendo, irmãos? Por que nós vivemos, se não for para cooperar com o projeto de Deus, com o propósito de Deus? Então Deus quer trazer essa revelação a cada um de nós. Ninguém que tenha recebido revelação continua do jeito que está, irmãos. Acontece uma mudança radical na vida da pessoa. Então, através da revelação, quando os discípulos de Jesus receberam essa revelação, Jesus disse que não foi carne nem sangue, porque carne e sangue não podem revelar as coisas espirituais, irmãos. Não foi carne nem sangue, mas o Pai que está nos céus revelou essa palavra, revelou essa verdade aos discípulos, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, a partir dessa declaração de Pedro e dos demais irmãos, Jesus começou a edificar a sua igreja, e está até hoje, irmãos, chegou até nós, e eu quero profetizar que ela vai continuar, ela vai se multiplicar mais e mais, essa revelação vai atingir os nossos corações. Amém? Quantos creem nessa palavra, irmãos? Nós cremos, o Senhor está fazendo, está realizando, e a nossa ênfase nesse encontro, irmãos, é mobilizar a igreja a cumprir o seu ministério. Você tem um ministério, irmão. Não pensa que você foi chamado para ficar aí sentadinho, não. Você tem um ministério. Você sabe o que é ministério? O que é ministério? Fala bem alto. O que é ministério? Serviço. É trabalho, irmão. Você tem trabalho, você tem serviço a realizar. Se você não tem discípulo, você vai ter discípulo. Deus vai dar pessoas para você cuidar, porque é para isso que você foi chamado, para pastorear, para cuidar de vidas. É isso que Deus quer realizar na tua vida. Mas para isso você precisa de revelação. Eu preciso de revelação. Amém? Amém ou não? Amém. Fala para o teu irmão, nós precisamos ter mais revelação da vontade de Deus. Irmãos, nesses primeiros dias do ano, Deus tem realizado tanta coisa no nosso meio, e
E o Senhor, nós temos recebido essa palavra de Deus como uma afirmação de tudo aquilo que tem acontecido entre nós. É até mesmo, eu vejo como uma estratégia de Deus, esse tempo que Ele nos tirou ali daquele salão. Quantos concordam com isso, irmãos? Nós precisamos compreender as coisas que Deus faz, não é por acaso. Ou Deus está no controle ou não está. Eu posso afirmar para você que Ele está no controle. Então tem coisas acontecendo no nosso meio. Se você não percebeu ainda, você precisa acordar. Deus está mexendo conosco, está mexendo com a igreja. E essa palavra aqui, Deus tem dado e tem colocado no meu coração que Ele está santificando, está limpando a nossa vida, a começar de mim, irmãos. Todos nós, Deus quer santificar a nossa vida, e isso fala de edificação. Deus está edificando, Deus está te fortalecendo para que você tenha mais fé, para que você possa acordar da nossa vida que nós vivemos no dia a dia, sem ter revelação do que Ele quer. Então Deus está trabalhando conosco, está limpando os nossos corações. Desde o início do ano nós temos enfrentado muitas provas, irmãos, muitas lutas, e o Senhor está trabalhando para gerar a santidade na sua igreja. E o texto acima que nós lemos de Mateus, Jesus afirma que Ele está edificando, Ele está construindo, Ele está formando a sua igreja. E diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Seja qual for a situação, irmãos, o inferno não vai prevalecer entre nós. Amém? Então nós vamos firmes, irmãos, vamos continuar. Deus, Ele está realizando essa obra, e a forma dEle realizar essa obra é através da sua igreja. Nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos os membros do seu corpo. O Senhor quer que mobilizemos todos os membros, para que essa igreja, que a sua igreja seja um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, para que haja crescimento e edificação nas nossas vidas. Amém? Então, irmãos, nós precisamos compreender alguns pontos que Deus quer nos levar, e nós anotamos algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Tem um aviso aqui antes disso, irmãos: chamar a turminha do amarelo de 8 a 9 anos. Elas estão liberadas de 8 a 9 anos? Tá, a turminha do amarelo de 8 a 9 anos também estão liberadas, tá? As tias estão esperando ali. Irmãos, quem é que Deus quer usar para edificar a sua igreja? Quem? Olha aqui, ó, somos nós. O Dani falou ontem sobre isso. O Luiz falou sobre um equilíbrio que Deus quer realizar em nós. O que falta em mim vai completar através da tua vida. E assim, cada membro do corpo que estiver ligado, vinculado, Deus vai realizar essa obra. Então nós precisamos mobilizar toda a igreja. Para nós compreendermos essa edificação que Jesus quer realizar, temos que entender, irmãos, 2 pontos. Olha só, o texto diz, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós precisamos compreender o que é que edifica e o que é que destrói. Amém? Amém ou não? O que é que nós precisamos compreender? O que edifica e o que destrói. Tá? Jesus, Ele está edificando. O diabo, ele quer destruir. Isso não é brincadeira, irmãos. Jesus edifica através dos membros do corpo. O diabo, ele quer destruir, semeando coisas no meio do corpo.
E um grande perigo, irmãos, que nós precisamos nos guardar, o grande perigo é estar sendo usado para destruir o que Jesus edificou. Você sabia que pode acontecer isso, irmãos? Nós vamos compreender alguns pontos aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas nós precisamos saber essa base. Se Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Ele está dizendo que Ele está construindo algo. E em contrapartida, irmãos, paralelamente, o diabo está destruindo. E o grande perigo nessa construção e nessa destruição é nós, irmãos, sermos usados como instrumentos do diabo para destruir o que Jesus edificou. Então, nós vamos ver como é que nós podemos cooperar com a edificação. Como é que nós podemos acordar? O Senhor quer iluminar os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos isso, irmãos, que existem situações em que nós podemos edificar. Existem situações que, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós estaremos destruindo algo que Deus já construiu. Nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, às nossas palavras, à forma com que nós nos relacionamos uns com os outros, as coisas que nós comentamos. Nós precisamos guardar, nós precisamos ter prudência, ter sabedoria, ter entendimento, irmãos. Deus tem falado muito comigo, em que muitas vezes eu sou muito precipitado nas minhas palavras. E às vezes, se eu falo sem pensar, sem refletir, sem analisar, irmãos, eu posso estar falando algo que eu vou, talvez, cooperar para que seja destruído algo que Jesus edificou. Por isso, você também, irmãos, vocês precisam tomar cuidado com isso. Como é que nós podemos cooperar com a edificação? A edificação, ela só vai acontecer, primeiramente, quando todos nós estivermos envolvidos a desempenhar o ministério pelo qual o Senhor nos chamou, o ministério dos santos. O Dani explicou ontem com muita clareza, irmãos, que todos nós fomos chamados. Olha só, existe um ministério específico, que é aquele que nós exercemos aqui, eu, Dani e Luiz, Chico, Sérgio, Nelson. Mas existe um ministério que é comum a todos, irmãos, e esse ministério é o quê? É testemunhar e edificar nas juntas e ligamentos. Amém? Qual é o teu ministério? Vamos lá, irmãos, qual é o teu ministério? Ah, está muito fraco. Qual é o teu ministério, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus, é isso mesmo, testemunhar e edificar nas juntas e ligamentos, esse é o nosso ministério. Então quer dizer que esse ministério não é para mim, para o Dani e para o Luiz, é isso? É só para vocês? Não, nós também estamos no mesmo barco, irmãos, todos nós temos que desenvolver esse ministério, nós temos juntas também, nós nos relacionamos também, para que haja edificação, para que haja crescimento, edificação em amor. O Senhor quer nos aperfeiçoar através desses relacionamentos. Se nós não exercermos nosso ministério, o nosso serviço, o nosso trabalho, não vai haver crescimento, não vai haver edificação. Ontem eu estava lembrando com Dani que aquele texto lindo de Efésios, se não me engano é o versículo 14, 4:14, diz: para que não sejamos meninos inconstantes, levados por vento de doutrina e por engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Você sabia que um dos sinais dos últimos dias
são os falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, irmãos. Essa estratégia que Deus nos dá de junta de companheirismo, que nós chamamos juntas e ligamentos de companheirismo, é uma estratégia eficaz para nos livrar de sermos meninos inconstantes, de sermos pessoas que vão arrastados por qualquer vento de doutrina, irmãos. Nós precisamos nos apegar à verdade, à palavra de Cristo, aquilo que é sério. Então, se nós desempenharmos esse ministério que Deus tem nos chamado, de edificarmos a vida uns dos outros, de darmos nossa justa cooperação, não vai haver de modo algum, irmãos, nenhum engano no meio da igreja. Quantos creem nisso? O que nós vamos fazer a partir de hoje, irmãos? O que nós vamos fazer? Testemunhar e edificar. Nós vamos trabalhar, amém, irmãos? Vamos todos nos empenhar nesse trabalho, nessa obra. Agora não tem mais nenhum ignorante aqui entre nós, irmãos. Ninguém mais está ignorante. Você não pode se perguntar para qualquer um dos irmãos o que é junta de companheirismo, ele vai saber responder. Para que você foi chamado, ele vai saber responder. Então, se você não desempenha, se você não trabalha, não faz aquilo que Deus mandou, você se coloca numa condição errada, de pecado, no meio da igreja, irmão. A ordem de Jesus, ela é absoluta. A palavra de Jesus é absoluta. Nós temos que seguir, nós temos que guardar no nosso coração. Nós precisamos praticá-la. Então é isso que Deus está nos chamando, nos fazendo compreender que nós precisamos desempenhar. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja só vai crescer e ser edificada se o corpo estiver bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, cada um desempenhando o seu papel. Amém, irmãos? Então nós vamos pegar firmes nessa obra, nesse trabalho que Deus tem nos dado. Tem um texto de 1 Pedro 3,8 que eu acho muito profundo, que ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. Isso quer dizer, estejam todos unidos nesse mesmo propósito, animados, motivados a desempenhar, a exercer o seu ministério. Ele diz assim: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Amém, queridos? Eu quero profetizar aqui, discípulos de Jesus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que são amigos, que não são inimigos, irmãos. Aqui nós somos todos amigos, fazemos parte da mesma família. Não posso mais viver sem vocês, irmãos. Vocês fazem parte da minha família. Nós temos uma responsabilidade de orarmos uns pelos outros, de ajudarmos, auxiliarmos a vida uns dos outros. Então quero profetizar isso, irmão: fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Amém? Profetizo isso na vida da igreja e na minha vida também, que eu preciso ser assim. Então anotem aí 3 princípios absolutos de Deus que cooperam com a edificação. Repete comigo: 3 princípios. Vamos lá, 3 princípios absolutos de Deus que cooperam com a edificação. Por que absolutos, irmãos? Porque são mandamentos de Jesus. Todos esses textos que nós vamos ler aqui são palavras que saíram da boca do nosso Mestre. Foi Jesus quem ordenou a cada um de nós. Esses 3 princípios absolutos, eu estou aqui pegando um gancho de uma palavra que o Dani trouxe sobre relacionamentos. Olha só os 3 princípios absolutos, irmãos: amor, serviço e perdão. Amém? Vamos lá, quais são os 3 princípios?
Agora você fala para o teu irmão: amor, serviço e perdão. Irmãos, são 3 princípios absolutos que vai nos dar toda a possibilidade de nós desempenharmos esse ministério, irmãos, de nós crescermos nessa amizade, nessa palavra que nós acabamos de ler, sermos fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Nós precisamos nos atentar para esses 3 princípios que Jesus declarou, que saiu da boca de Jesus. Ele disse em João 13:34 sobre o amor. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quantos querem cumprir esse mandamento do Senhor? Amém, irmãos? Pela fé nós vamos firmes nisso. O Senhor vai nos ensinar cada vez mais esse verdadeiro amor. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre amor. Mas hoje vamos meditar nesse texto, que é um novo mandamento que Jesus nos concedeu. Por que, irmãos, que nós devemos amar? Você sabe por que nós devemos amar? Porque Deus é amor, e porque Deus nos amou em primeiro lugar. Irmãos, não tudo que o Senhor nos ensinou é algo que primeiro partiu dele, irmãos. Nós éramos inúteis, não tínhamos nenhuma utilidade para o projeto de Deus, e mesmo assim Ele nos amou em primeiro lugar. E nós permanecemos um tempo, muito tempo aí numa rebelião, não querendo saber de Deus, como está escrito na palavra, sem Deus no mundo. Estávamos perdidos, extraviados, mas mesmo assim o amor de Deus estava sobre nós, e está também sobre esse povo que está aí pulando o carnaval, tá? Sobre esse povo que perece aí, que muitos são ceifados nessa festa pelo diabo, mas Deus ama a todos, irmãos. Agora, esse amor, esse mesmo amor de Deus, Ele quer que esteja em mim e em você, que nós devemos amar uns aos outros, nós devemos derramar esse amor na vida do nosso irmão, na vida daquele que é o nosso companheiro. E o texto de 1 João 4,19 diz, esse texto, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então essa atitude de Deus, Ele nos traz essa responsabilidade também que nós temos de amarmos uns aos outros. Então por que devemos amar? Primeiramente porque é um mandamento, e segundo, porque Ele nos amou primeiro, tá? Outra pergunta: o que é o amor? O amor é a essência do próprio Deus. Fala para o teu irmão: o amor é a essência do próprio Deus. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, dá uma olhadinha aqui. Você sabia que você pode falar o que for, irmão ou minha irmã, isso também é para mim, que eu conheço, eu faço, aconteço, eu sei, eu sou, mas se você não amar, irmão, esse texto já nos reprova, diz que nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Portanto, a nossa vida comum, como irmãos, é uma vida de amar uns aos outros, derramar esse verdadeiro amor pela vida uns dos outros, seja quem for, irmão, seja criança, seja velho, seja tua junta de companheirismo, seja teu irmão de carne e sangue, seja quem for, seja o teu inimigo, seja o teu amigo, seja o teu vizinho, seja quem for, a vida prática do discípulo de Jesus é uma vida cheia de amor. Nós precisamos ser cheios deste amor. Se você não ama,
você não conhece a Deus. Você pode conhecer qualquer outra coisa, irmão, mas Deus você não conhece, se não tiver amor. Mais uma pergunta: como se expressa o amor? O amor se expressa pela prática constante do bem. Por que prática constante do bem? Porque é algo que nunca pode parar, irmão. Ele tem que crescer, ele tem que continuar. Você não pode amar hoje e amanhã não amar, tá? Como acontece aí entre casais, entre pessoas que uma hora estão juntos porque amam, não querem viver separados, daqui a pouquinho se separam e cada um vai viver sua vida. Isso não é amor. O amor, ele crê, suporta, espera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então o amor, ele cobre multidão de pecados, e o amor supera tudo e qualquer obstáculo que há na nossa vida. Então, o amor se expressa pela prática constante do bem. Fala para o teu irmão: o amor se expressa pela prática constante do bem. Nós precisamos sempre praticar o bem, irmãos, e nunca praticar o mal. Nós estamos falando de edificação. O amor edifica, irmãos. A ira, o ódio, a mágoa, o rancor destrói. Então nós precisamos praticar o bem. Romanos 13:10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ter amor, irmãos, é ter o próprio Deus. 1 João 4,12 diz que ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha só, se você ama, Deus está em ti, o Espírito de Deus está em você. Se você não ama, você não tem o Espírito de Deus. 1 João 4,16: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Tá? Você quer que Deus permaneça sempre em você? Então você precisa amar. Se eu quero, também eu preciso amar. Amar é liberar a vida de Deus. Sabia disso? Por que liberar a vida de Deus? Porque 1 João 4,7 diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, irmãos, se você foi gerado pelo amor de Deus, você também vai manifestar essa vida, vai liberar essa vida através das suas atitudes, através desses relacionamentos que Deus tem nos dado, possibilidade de estarmos juntos. Então, nós vamos liberar essa vida que é em nós, tá? Se nós nascemos de Deus, então nós precisamos amar. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então você também é amor, amém? Por que você é amor? Porque Deus é amor, e se você é um filho de Deus, você também é amor, tá bom? Você pode declarar para o teu irmão que você ama ele? Dar um ósculo santo nele? Amanhã nós falamos um pouco mais do amor. O amor nunca... Irmãos, se a gente fizesse um encontro para falar só do amor, nós não iríamos conseguir falar tudo, porque o amor, ele é infinito. Olha só, o segundo ponto, para nós sermos mais rápidos: serviço. João 13, do 12 ao 15, Jesus deu um exemplo aos seus discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Depois ele disse: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Quantos querem trabalhar aí? Nós precisamos praticar isso, irmãos, lavar os pés uns dos outros. E quando nós falamos de serviço, nós falamos do quê? Serviço é o quê? Ministério é o quê? Serviço, trabalho.
Então, é para isso que Deus tem nos chamado. Aquele que trabalha, tem uma frase lá de Porto Alegre, que diz assim, que aquele que trabalha não dá trabalho. Tá? Se você está dando trabalho para o teu discipulador, é porque você está precisando trabalhar um pouco mais. Tá? Quando eu dou trabalho, é porque eu preciso trabalhar. Sabe por quê, irmãos? O trabalho, ele nos tira do centro. Quando você não trabalha, você se coloca no centro. E aí as coisas todas vêm para você, você quer a centralidade de todas as coisas, mas não é isso que Deus chamou você. Ele te chamou para você exercer uma função e um ministério e um serviço. E você tem toda a possibilidade de trabalhar, porque existe alguém do teu lado, existe um companheiro que está do teu lado, para que vocês sejam edificados mutuamente e vocês possam também um ajudar o outro nesse trabalho, mostrar aquilo que Deus, pelo qual o Senhor tem chamado vocês, para vocês executarem esse trabalho. O serviço é uma grande virtude de Cristo. João 5,17, Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá? Então, se Jesus declarou isso, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar. Tá? Terceiro ponto é o perdão. Lucas 17, do 3 ao 4 diz, Jesus dizendo: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, o que nós devemos fazer? Perdoar. Perdão não é sentimento, irmãos. Às vezes nós falamos, não estou sentindo de perdoar o irmão. Sentimento é alma. Mas nós não somos alma, nós somos espírito. E nós precisamos viver no espírito. Esse é um mandamento de Jesus, que nós devemos perdoar. E perdoar é liberar a pessoa e liberar a tua vida. Porque quem não perdoa também está preso. Não só a pessoa a quem você não perdoou, mas você também está preso. Tá? Você se aprisiona, se coloca numa situação difícil, uma situação de perigo, irmãos. Perdoar é se manter em liberdade. Perdoar é sempre estar disposto a recomeçar. Tá? Pensa sempre nisso. Você precisa perdoar alguém? Sim, vamos perdoar. Por quê? Eu quero recomeçar, eu quero esquecer tudo. E agora, novamente, nessa oportunidade que Deus me dá, vamos prosseguir firme, olhando para o alvo. Amém, irmãos? Quais são os 3 pontos aí? Para nós cooperarmos com a edificação? Amor, serviço e perdão, tá? Se nós praticarmos isso, nós vamos estar cooperando com a edificação na vida uns dos outros. Amém, queridos? Vou pedir mais 10 minutos, pode ser, Dani? Tá? Como o diabo quer destruir, irmão? Só para nós podermos compreender, se Jesus está edificando, o diabo, ele está tentando destruir. Vamos dizer assim, está tentando destruir. Porque existe uma oposição. E nós agora, sabendo da prática desses princípios absolutos de Deus, nós vamos guardar as nossas vidas e guardarmos a vida uns dos outros. Amém, queridos? Vamos poder guardar a vida uns dos outros, no amor, no serviço e no perdão. Mas o diabo quer destruir. Como que ele quer destruir? Causando divisão no meio da igreja, no corpo, irmãos. A obra do diabo, João 10, versículo 10, é roubar, matar e destruir. Tá? Fica atento, irmãos. Tudo que tem essas três pontos, roubar, matar e destruir, não provém de Deus, provém do diabo. Tudo que causa divisão não provém de Deus, porque Deus quer nos unir e o diabo quer nos separar. Por que que existe muitas situações de pessoas, de irmãos, brigando ou com contenda entre si? Por que que existe isso, irmãos? Porque o diabo não está brincando.
Por que que intensifica tantas coisas no meio da igreja? Porque nós estamos trabalhando com algo que é fundamental para o nosso crescimento. Se nós soubermos a riqueza que é de um relacionamento de 2 ou 3 irmãos, se nós compreendermos, recebemos essa revelação, nós vamos crescer, irmãos, nós vamos nos multiplicar, porque Jesus declarou em Mateus 18, que o que 2 de nós concordarmos sobre qualquer assunto, irmãos, será concordado nos céus. O que 2 de nós ligarmos na terra, ou desligarmos, também será ligado ou desligado nos céus, irmãos. Isso é poder de Deus, isso é verdade, e o diabo sabe disso. Agora você não sabe, você precisa acordar e saber disso, que se você e o seu irmão concordarem sobre qualquer assunto, irmãos, tem alguém enfermo na tua casa, tem alguém enfermo no meio da igreja, você não frutifica, está difícil relacionar com tal pessoa, irmão, se você ligar ou desligar, isso vai acontecer. Se você crê nessa palavra, vai acontecer. Se você não crê, não vai acontecer nada, pelo contrário, você pode estar sendo um instrumento do diabo. O diabo pode estar usando a tua vida para destruir o que Deus está edificando, o que Jesus está edificando. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Quando há divisão no meio da igreja, Deus se afasta. Se você e teu companheiro, ou se você e a tua casa, você e tua esposa ou teus filhos estiverem divididos, Deus se afasta. Se você estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Se houver temor, se houver qualidade, se houver revelação dessa verdade de que Deus está no nosso meio, irmãos, vai haver sinais e prodígios entre nós. Se nós não compreendermos isso, se nós nos reunirmos para falarmos mal das pessoas, ou para conversarmos assuntos que não estão, não trazem edificação, que não coopera com o propósito, irmãos, você está sendo usado pelo diabo. Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos. Você tem o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, mas se nós não compreendermos e não temos revelação, o Espírito de Deus se afasta. E por consequência disso, o diabo ele toma a frente, irmão. E nós precisamos compreender o valor que há quando nós estamos nos relacionando com qualidade. Sem a presença de Deus, tudo perde o seu valor. Eu estava meditando esses dias num cântico, não sei, uma palavra que estavam ministrando, acho que o Luiz estava ministrando, e Deus falou comigo que tudo o que não tem a presença de Deus perde o seu valor, irmão. Aí Deus me fez lembrar de alguns pontos na história da igreja que existiam onde Deus estava presente. Deus me fez lembrar do Monte Sinai. Quando Deus estava presente naquele monte, irmãos, havia uma riqueza, havia algo tremendo ali. Aquele monte fumegava, irmãos, pela presença de Deus, ao ponto do povo não poder tocar no monte. Aquele monte foi importante, até mesmo para a história de Israel, mas hoje, irmão, não tem mais importância nenhuma. Eu vi uma reportagem um dia desses que tinha uma pessoa morando lá, no local onde Deus apareceu para Moisés, mas aquilo ali está sem valor, irmãos. Não tem mais valor, porque Deus retirou a sua presença daquele lugar. Deus me fez lembrar da Arca da Aliança, onde havia constantemente a tábua da lei, e ali havia a presença onde Deus se manifestava através daquela arca. Deus saiu dali, irmãos, acabou a importância daquele objeto. Viu uma reportagem também que tem 2 lugares aí no mundo que tem essa Arca da Aliança. Dizem que é aquela verdadeira, mas isso
que seja verdadeira, irmãos, Deus não está lá, não tem valor, perdeu o seu valor. O tabernáculo, tantos utensílios, móveis que havia no tabernáculo, nós estamos lendo agora, lemos aí recentemente, que qualquer pessoa que tocasse, que não fosse um levita, uma pessoa que tivesse a responsabilidade de tocar naquilo, a pessoa morria. A presença de Deus, o zelo de Deus estava ali. Quando Deus retirou a sua presença do tabernáculo, irmãos, perdeu-se o valor. Aquelas coisas acabaram, foram destruídas. O templo que Salomão construiu em Jerusalém, toda a nação de Israel e pessoas de todo o mundo na época vinham ali para adorar a Deus, porque a presença de Deus estava ali. Quando Deus retirou a sua presença, irmãos, está lá o templo, mas Deus não está lá. Agora eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, onde Deus está? Onde Deus está, meu irmão? Está em nós, ó. Nós somos o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, diz o Salmo, jamais será abalada. Deus ajudará antes do romper da manhã. Diz o Salmo que reinos se abalam, que faz ouvir a voz, a terra se estremece, os montes se estremecem, mas a cidade de Deus não se abala. A morada do Altíssimo, ela permanece firme, irmãos. Isso está falando de mim e de você, onde o Espírito Santo de Deus habita. Se você se reunir com qualidade, irmãos, se nós dermos valor a esse relacionamento, a esse vínculo que você tem com esse irmão, se nós dermos valor a essa estratégia de Jesus, de 2 ou 3, irmãos, nós não vamos ser esses poucos mil que temos aqui, irmãos. Nós não estamos querendo quantidade sem qualidade, irmãos, mas nós queremos qualidade, porque isso é o propósito de Deus. Deus quer muitos filhos, Deus quer pessoas que se pareçam com Jesus. Deus quer ser glorificado através da nossa vida, irmãos, da vida comum da igreja, com relacionamentos, como família, como um corpo bem ajustado, pessoas que se amam, pessoas que se perdoam, pessoas que trabalham, que cooperam, que dão a justa cooperação de cada parte, irmãos. Foi para isso que Deus te chamou e depositou dentro desse vaso de barro que é você e que sou eu, irmão. Sem valor algum, depositou um grande tesouro, na qual nós precisamos valorizar, irmãos. Nós precisamos valorizar o que temos dentro de nós. Você é importante para Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é um discípulo de Jesus, escolhido por Deus, que Deus quer te encher cada vez mais. E nós queremos cooperar, irmãos, nós queremos contribuir para a edificação da vida uns dos outros, para essa edificação que Jesus está realizando em nossas vidas. Porque Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Se você não quiser ser edificado por Jesus, Ele vai retirar você, irmão. Mas se você dá crédito, Ele vai te usar muito. Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, irmãos. Não pode prevalecer contra a igreja. Ela não pode prevalecer nessa estratégia que Jesus nos deu, de nos relacionarmos nas juntas de companheirismo. Isso deve ter qualidade, porque Jesus está entre nós. Nós precisamos compreender isso. Amém, querido?